Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos sequência às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Como todos sabem, nesse trimestre falando sobre corpo, alma e espírito, e hoje é a nossa última aula sobre alma. Teremos agora depois uma sequência sobre o espírito. Mas nesta aula nós estaremos na lição número 9 falando sobre a vontade que move o ser humano, a vontade que move o ser humano. Espero que esta semana vocês tenham passado bem, com plena saúde, mas vamos lá, sem delongas, vamos ao nosso assunto de hoje, meus irmãos. Nós, meus amados, nós já estudamos duas das principais faculdades da nossa alma, ou seja, nós já estudamos a respeito do intelecto, que é a nossa razão ou os pensamentos, e sobre a sensibilidade, que são o quê? São os afetos e os sentimentos. E nesta aula de hoje, nós estudaremos a terceira faculdade, como nós já vimos aqui, meus amados, que é a vontade do homem, ok? A sua volição ou o seu desejo. E com isso nós aprenderemos o que o homem é, né? Nós aprenderemos que o homem é um ser que pensa, ele é um homem que sente, ele é um ser que pensa, é um ser que sente, é um ser que deseja. E como resultado disso, ele vai partir para a ação, ou seja, ele vai agir, não é verdade? E como nós já percebemos estas faculdades, meus amados, elas podem operar tanto em conjunto, todas unidas, como separadamente, formando o quê? Formando assim a personalidade do homem, a personalidade do ser humano. Nós já temos aprendido isso tanto na visão neurocientífica, como também na visão espiritual. À luz das escrituras sagradas, meus amados, e como nós já vimos, vamos dizer assim, como nós já vimos, o ser humano, ele é racional. Né? Ele é racional, tanto através da neurociência como através das escrituras sagradas. Mas ele tem dentro de si, meus irmãos, o desejo, ok? Então ele tem o desejo dentro de si e precisamos notar esta forte relação entre o ser humano, ou seja, a alma, o ser humano, a completude do ser humano, ou a completude da alma do ser humano e o desejo. Então existe sim uma relação muito forte nesse sentido. Isso fica muito claro quando nós lemos lá Eclesiastes 6, no versículo 7, que diz que todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Ou seja, o ser humano ele é insaciável. Quando ele se vê sobressaindo e fazendo e produzindo, ele quer mais, ele vai buscar mais. Então é insaciável essa busca por satisfação. Nós temos essa vontade de seguir em frente. A palavra boca, no texto que nós lemos aí para os irmãos, é do hebraico neplesh, e se traduz como alma, se traduz como vida, se referindo, no caso, à totalidade do ser humano em seus aspectos, tanto físicos como emocionais e também os espirituais. E aqui, meus irmãos, tudo isso está ligado à racionalidade, que também é ligado ao termo coração durante as escrituras, durante os estudos nas escrituras, nós vemos que também está ligado ali ao coração. Na verdade, na maioria das vezes, quando nós nos relacionamos, nós percebemos isso, mas na Escritura Sagrada fica muito claro. Alguns textos apresentam também, meus irmãos, o sentido de fome, o sentido de sede, para poder falar sobre essa vontade humana, apresentando como alguma coisa que não alcança satisfação plena. Se você ler Isaías 5,14, você vai perceber isso. Abacuque 2, no versículo 5, Salmo 107 também, no versículo 5, fala sobre isso, deixa isso muito claro. E embora
meus irmãos, Javé, restaure e sacie Israel, como nós vemos lá no Antigo Testamento, como a um jardim irrigado, isso está lá em Jeremias 31, 12, 25. Israel não se sacia. Então eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo. Israel não está contente com aquilo. Entenda que o ser humano está, sim, sujeito a desejar. O ser humano está, sim, sujeito a ansiar. Isso pode até ser entendido como um impulso da ânsia humana, como o ser humano é sujeito a desejar, como eu já falei. Não vou achar outra palavra para esclarecer isso para vocês. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos mais. Só o sofrer que nós não queremos mais, não é verdade? O sofrer nós queremos nos livrar dele. Mas quando nós vemos coisas boas acontecendo, você é insaciável, você quer buscar e quer buscar cada vez mais. O texto, meus irmãos, que mais lembra, essas figuras de relação com conosco mesmo, com essa nossa volúpia nesse sentido, é o Salmos 42, onde o salmista usa a sede, inclusive, para expressar a necessidade ou o desejo da sua alma, né? E ali está tudo prefigurado ali em uma corça com sede, né? E é assim, meus irmãos, que eu quero situar os nossos estudos sobre a vontade humana. É desta maneira, alguma coisa que vem e te leva a algum lugar, ok? Alguma coisa que vai te levar a algum lugar. É bom isso? Vamos ver durante os nossos estudos, né? O texto que está sugerido para nós analisarmos hoje está em Gálatas 5, de 16 a 21, que são as obras da carne. Está em Tiago 1, 14 e 15 e também em Tiago 4, de 13 a 17. Mas nós vamos expor tudo isso durante essa aula para os irmãos. Eu tenho certeza que vai ficar tudo muito claro para vocês, ok? Irmãos, como nós já temos estudado, nós temos em nós a natureza adâmica, então aquela natureza pecaminosa ainda está em nós. Portanto, nós pendemos para o pecado. E a palavra que não quer calar neste contexto é concupiscências. Nós vemos nesse texto que nós temos que estudar hoje essa palavra, e ela vem muito forte nesse sentido. Agora, muitos não sabem o que é concupiscências, né? E o que seria, então, isso? Do grego epitímia, ela significa desejo forte e ardente. Tudo a ver com o que eu acabei de falar com os irmãos, não é verdade? E ela se refere a um desejo muito intenso mesmo, mas ele é tão intenso que ele chega a ser desordenado. Você não acha equilíbrio nesse desejo, né? E ele vem de uma maneira tal que ele te leva a um ponto que ele chega a se opor até às vezes à vontade de Deus, e ele se manifesta na grande maioria do povo, como nós sabemos aí, ele se manifesta como uma inclinação para o pecado. Ele vem como inclinação para o pecado. Então a concupiscência é aquilo que vai te levar ao pecado, vai te levar à luxúria, à cobiça, entre tantos outros prazeres carnais. E nos estudos teológicos é associado à carne. Então, quando nós falamos que é uma luta do espírito contra a carne, você já entenda que a carne, essa é a concupiscência, esse pecado que vem sobre cada um de nós, sabe? Então, a carne, nós entendemos a carne como sendo esses instintos pecaminosos, aquilo que se rebela contra o espírito. Nós já temos falado sobre isso com os irmãos nas outras aulas. Ou seja, são desejos desordenados que os propósitos terrenos substituem, né? Aqueles desejos que vêm e acabam substituindo os desejos normais, que deveriam ser os desejos espirituais. Ali é o lugar onde os sentidos da vida, meus amados, que nós já temos, inclusive, estudado durante essas nossas aulas aqui,
não está sob o controle da razão do ser humano, não está sob o controle da razão. Perde-se o controle disso tudo. A sua maior manifestação, meus irmãos, ela está ali na luxúria, na impureza, no desejo sexual descontrolado, na pornografia, na infidelidade. Não podemos deixar de mencionar também a cobiça, ou seja, é um desejo desenfreado por coisas e por bens materiais, inclusive dinheiro, a soberba também. E a soberba, meus amados, que é aquele desejo que de busca, sabe, por poder, por status. Em suma, meus irmãos, é, a- vem pela concupiscências do pecado original, sabe? Isso tudo vem de uma forma muito forte. Isso é uma força que te leva a uma transgressão, vai te levar a uma separação de Deus. E isso te levaria também a outros pecados, não se esqueça disso. O que te levará a perecer. O ser humano perece por essas coisas. Se você não tiver força de vontade e comunhão com o divino para resistir a tudo isso, vai perecer sim. E veja que a linha, meus amados, entre o erro e o pecado, e a resistência a isso é muito tênue, é uma linha muito, sim, muito fina, sabe? A separação, o que divide o erro do acerto, é uma linha muito tênue. Mateus 5,28 afirma que todo aquele que olhar para a mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Imagina as outras coisas que nós cometemos de erro por aí, meus amados. É uma linha muito tênue, um pequeno deslize já te leva ao erro. Portanto, meus irmãos, a concupiscência está em um campo de batalha entre a carne e o espírito, como nós acabamos de falar para os irmãos. Se você ler Romanos 7, de 18 a 25, você vai ter um esclarecimento muito grande a respeito disso. Paulo ali ele explica esta batalha de uma maneira bem concreta, bem concisa, mas o resultado dela é visto onde? Em Romanos 8.1. Você vê toda essa batalha, mas em Romanos 8.1, ali diz exatamente, portanto agora, ou seja, quando você venceu essa batalha, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Jesus Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então leia Romanos 7, de 18 a 25, mas não esqueça de ler Romanos 8.1, que é a concretização disso tudo. Vemos, portanto, que a conversão e a ação do Espírito Santo, meus irmãos, transformam sim o ser humano e o levam às coisas de Deus. Basta você verdadeiramente buscar essas coisas. E quando chega nesse ponto, muitas pessoas perguntam, meus amados, por que é que Deus permite a inclinação para o mal? Por que é que Deus permite ainda a inclinação para o mal? E a resposta, meus irmãos, ela é muito simples, muito simples. Não podemos deixar de pensar e nem de esclarecer isso para os irmãos. Por que é que Deus permite que exista essa inclinação? O ser humano, meus irmãos, somente faz uma coisa ou decide verdadeiramente sobre algo, ou seja, estar com Deus ou não, se ele conhece os dois lados. Ok? Então essa decisão ela vem pela fé, ela vem por você conhecer os dois lados e crer verdadeiramente em Deus. E assim se busca uma relação espontânea e voluntária com Deus. E o texto de Gálatas, eu acredito que apenas com o que nós já temos passado nas aulas anteriores, fica muito claro a todos. Então eu não vou nem comentar ele aqui, porque nós já falamos muito sobre Gálatas em várias outras aulas nossas aqui.
Qualquer coisa, volte numa aula que nós comentamos sobre Gálatas e você vai saber sobre a carne, sobre os erros da carne, fica muito claro. E nós temos na revista aqui também tudo isso, né? A cobiça contra o Espírito, né? A carne, ela é a luta contra o Espírito Santo. É, é aquilo, meus amados, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, está tudo especificado no texto, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Meus irmãos, é um contexto que nos alerta sobre muitas coisas que nós não podemos fazer, meus irmãos. Agora, vamos entrar em Tiago, porque Gálatas fica muito claro, é um texto específico. Você lendo, você já entende, né? Tiago, quando nós chegamos ali, percebe-se que o modus operandi do diabo, de Satanás, ele não mudou. Ele é o mesmo desde Gênesis 6, 3, de 6 a 22. Ele é o mesmo, não mudou não. Porque também ocorreu tudo aquilo ao longo de toda a história. Amados, o que nós precisamos guardar e entender é que se nós formos guiados por Deus, a nossa vontade é uma bênção extraordinária e vital, meus amados. Vital. Vital para o quê? Para a nossa existência, para a existência do homem. Agora nós precisamos entender sobre tudo isso e é o que nós vamos fazer agora. Na ciência, meus irmãos, quando nós falamos sobre a ciência, a visão dela, ou seja, nesta área a psicologia vê a vontade como um processo cognitivo, ok? Lembre-se que nós estamos estudando sobre a ciência, sobre a vontade. Então, eu falei tudo isso para que nós entendêssemos essa volúpia toda aí. Mas assim, a psicologia, ela vê como um processo cognitivo, alguma coisa consciente. Então, a vontade é um processo cognitivo, mas ela tem que ser consciente. Ela é crucial para direcionar a vida do indivíduo, porque senão você vai agir por impulso e vai começar a fazer besteiras, não é verdade? Então, ela permite a consciência, como nós já estudamos também, mas vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre a vontade. Então, pela consciência se permite a deliberação. A deliberação. Então, com isso você chega ao quê? Você chega à consequência de uma escolha. Então, você vai escolher em que direção aos objetivos significativos. É que às vezes eu uso termos aqui que são termos acadêmicos e não adianta. Então, e vem na minha mente isso também. Consequentemente, meus irmãos, existe a escolha, você poderá, através dessa deliberação, fazer a escolha daquilo que você quer de fato, daquilo que significa algo para você, daquilo que você verdadeiramente está buscando. E isto, meus irmãos, quando você consegue fazer essa deliberação, isto vai superar aqueles impulsos momentâneos que você tem e aqueles determinismos extremos, o ímpeto, isso vai ser superado. Portanto, a vontade, meus irmãos, é aquilo que nos permite escolher o fazer ou não algo. Eu estou com vontade de fazer, eu faço. Não estou, eu não faço. Isto, nós precisamos entender que é uma capacidade inerente ao ser humano. Né? É inerente. Então, o homem vai decidir e vai escolher. Isso faz parte da imago Dei que nós falamos tanto, né? Vejam o caso do filho pródigo. Primeiro ele reflete que está sofrendo, que está passando por situações, né? Ali ele está usando o quê? A sua razão, está usando o seu intelecto. Depois ele sente, ele se reconhece nas suas misérias. Tudo acabou, não tenho mais nada. E assim, em um ato de sua vontade, ok? Assim, em um ato da sua vontade, então ele toma por decisão. Aí ele decide, né? Vou voltar para a casa do meu pai. Então ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. Ele analisou toda essa situação, ele refletiu, ele pensou, usou a sua razão, usou o seu intelecto, reconheceu as suas misérias e decidiu que ia voltar para a casa do pai. E assim, ele, com a tomada dessa decisão, ele põe em ação a sua vontade. Isso tudo está lá em Lucas 15,
de 11 a 32, analise lá, dê uma lida, vai lá, faz uma leitura pensando da maneira como eu estou falando aqui com os irmãos, vocês vão ver que fica tudo muito claro. E hoje, meus irmãos, isto posto, hoje se confunde muito vontade com motivação. Às vezes, não estou com vontade de fazer. Não. Você tem que usar a sua vontade para decidir o que você vai fazer, mas você precisa estar motivado para fazer. Então, nós precisamos esclarecer o que é uma coisa é outra, não é verdade? Entenda que vontade é uma decisão humana, é aquilo que nós escolhemos livremente, é aquilo que está dentro de nós, é o nosso arbítrio e é usada tanto para o bem quanto para o mal. Não se esqueça isso, a vontade é usada tanto para o bem como para o mal. Ocorre que se nós demos lugar ao Espírito Santo, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, o pecado, ou seja, o mal, ele não terá domínio sobre nós, de maneira nenhuma. Já a motivação é aquilo que te leva a se mover. Olha a diferença, né? A motivação é aquilo que te leva a se mover, ou seja, é o combustível que faz com que a nossa vontade nos leve ali a caminhar. Por exemplo, muitos têm vontade de enriquecer, mas não é motivado para isso, não se motiva para isso, não quer trabalhar, não age, não corre atrás. Mas se você perguntar para ele, você quer ficar rico? Quero. Não é verdade? Portanto, motivação é o que materializa o seu desejo, ou seja, a sua vontade. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês também de vontade é a vontade que você pode ter de ter uma formação acadêmica em alguma área, ou, não, eu só quero terminar o ginásio, só quero terminar o colégio, é a sua vontade, né? Mas você não tem ânimo para concluir aquilo, você não tem ânimo para terminar aquilo. Falta o quê? Falta para isso a motivação, falta uma razão. Lembre-se sempre que para se alcançar algo é preciso ter um motivo, uma razão. Sabe aquela meta que você mesmo estabelece, eu quero isso devido àquilo, e isso vai te levar à concretização da sua vontade, do seu anseio, ou seja, do seu desejo. Olha quantas vertentes que nós temos aí no mesmo sentido, não é verdade? Como nós vimos, meus amados, você pode ter vontade, mas não estar motivado. Mas você também pode estar motivado a fazer algo, motivado, tem vontade, você pode estar motivado a fazer algo, mas você é obrigado a fazer outra coisa sem ter vontade e não fazer aquilo que você tinha vontade e estava motivado a fazer. E isso vem pela necessidade humana. É ela que te leva a isso, a necessidade humana, prioridades. Por exemplo, vamos dar o meu exemplo, que eu gostaria de ter sido um médico, mas eu acabei me tornando o quê? Um agente da segurança. Por quê? Recursos financeiros. Na minha época não tinha como fazer uma faculdade de medicina em hipótese alguma. Nem existia. Sabe? Aí com o convívio, trabalhando na área de segurança, eu passei a amar a profissão, eu passei a gostar daquela profissão. Mas a maioria faz o que não gosta porque precisa, entenderam? Acredito que tenha ficado claro para os irmãos isso. Agora, quando há um alinhamento entre a vontade e a motivação, a vida ganha outro rumo, a vida ganha outro sentido. Você já está direcionado. Hoje, por exemplo, nós vemos muitas pessoas aí prestando concurso para ter um salário para poder pagar uma outra faculdade. Então, a pessoa tem vontade de fazer uma coisa, mas a falta de condição leva ela a trabalhar num sentido para tentar chegar naquele lugar onde ela gostaria de chegar, segundo a sua vontade. Mas isso tudo que eu estou falando para os irmãos é crucial para te colocar em outro patamar, como um ser racional que você de fato é. Você pode sim fazer a diferença na sua vida, você pode sim
fazer a diferença também na vida das outras pessoas, né? Agora imagine uma pessoa que está na igreja, nós estamos aqui falando de igreja, é uma aula, é uma aula no sentido da igreja. Então vamos lá, você está na igreja, ouvindo uma mensagem sobre perdão, aí no começo você pensa em perdoar, né? Ouvi a mensagem sobre perdão e eu estou pensando em perdoar as pessoas. Isso vai e aflora na sua mente, isso gera em você um sentimento. Olha para onde nós estamos caminhando, meus amados. E aí você lembra da dor da situação que você viveu, mas você também sente o peso, sabe, aquela carga negativa em si, por estar carregando esse peso, essa falta de perdão dentro do seu coração, sabe? E aí isso tudo vem sobre uma análise real de toda aquela relação de vida com aquela pessoa que você está relutante ali em perdoar, na verdade. Isso gera em você o quê? Vai gerar em você dor, vai gerar em você tristeza, isso vai te despertar, porque a palavra está falando ao seu coração, isso vai te despertar para a vontade de obedecer a Deus, segundo aquilo que você está ouvindo e segundo aquilo que você está aprendendo. Talvez o perdão nem te leve, meu irmão, a reatar aquela mesma amizade, aquele mesmo relacionamento, mas o teu desejo é obedecer a Deus e assim estar livre desse peso que você carrega por não ter liberado o perdão para a pessoa. E é aí que acontece a transição da vontade para a ação. Você tem vontade de perdoar devido a toda aquela carga negativa em você. Então você está ali com vontade de verdade de perdoar, mas aí você tem que partir para a ação. Veja que foram 5 partes, meus amados, de um mesmo processo que nós estamos conversando aqui. É que nós não pensamos assim, mas para ficar claro para vocês, primeiro o pensamento, depois o sentimento, depois a vontade e a iniciativa e a ação. É dessa maneira? Então vem o pensamento, vem o sentimento, vem a vontade e aquela iniciativa que você tem e a ação que ocorre. Veja, portanto, que a ação só ocorreu, meus irmãos, devido à vontade, que só chegou devido ao pensamento que foi em você plantado e cultivado. Ok? É desta maneira que funciona todas as coisas, tanto de forma emocional como de forma espiritual. E isso afeta um homem como um todo. Nós não podemos nos esquecer disso. Em alma, corpo e espírito, como nós falamos sempre, são inseparáveis. Não é verdade? Portanto, a ação sempre revela aquilo que se formou dentro de nós. E quando nós expomos, quando nós agimos, não é somente o corpo que está falando, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É assim que nós nos expomos. Na revista nós, quando olhamos, na revista, meus amados, da EBD, nós vimos o erro de Eva, muito conhecido, não vou nem mencionar, porque é tão conhecido o erro de Eva, né? Mas aqui eu prefiro falar de Adão, que também está na revista ali, mas eu prefiro relatar mais sobre Adão. Perceba que ele não foi enganado, são coisas que eu gostaria de acrescentar aqui. Adão, ele não foi enganado, meus amados. A Eva, ela foi enganada. Adão, ele não foi enganado, não. Adão, ele sabia exatamente o que Deus havia dito a ele. O entendimento de Adão nunca foi alterado em momento algum. E ele era, além da cabeça de Eva, também a cabeça da humanidade. Não podemos esquecer disso. E é por isso, desta forma, e por isso que entrou através dele o pecado no mundo. Foi por isso e desta forma. Ele não foi enganado, não. Quem foi enganada foi Eva, lá em Gênesis 3:6. Portanto, Adão, ele pecou conscientemente, meus amados. O problema de Adão não foi falta de conhecimento, mas sim
fraqueza vinda pela vontade. A vontade dele levou ele a cair, a levar todos nós à queda, vamos dizer assim, não é verdade? Ele não soube administrar a vontade, ele não agiu com a razão, com o intelecto, ele não pensou, ele simplesmente agiu pela vontade. E é isso que a vontade faz. A vontade faz com que nós, às vezes, ajamos assim, ela faz com que nós reagiremos, né? Ela nos traz uma reação, vamos dizer assim. A vontade, ela nos traz uma reação involuntária até, muitas vezes. Né? Ele pecou, na verdade, pela incompetência em administrar a vontade. Sabe? Pela incompetência do viver de fato uma relação com Deus. Ou seja, foi o uso errado, meus irmãos, da imago Dei que nós falamos sempre aqui, usando o que? De forma errada, o livre-arbítrio. Veja no caso da humanidade, ou nós seres humanos aqui, veja nesse caso. O primeiro gole, o primeiro trago, a primeira vez de muita gente ocorre de um modo irrefletido. Um modo assim, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, somente para quê? Para participar daquele ato, né? Como é que eu vou explicar para os... É o dito hedonismo, né? É o prazer pelo prazer. É desta forma, é o prazer pelo prazer. Já nós, meus irmãos, que somos salvos, nós os salvos, eu estou aqui, me incluo vocês também, nós precisamos saber que as más conversações, prestem bastante atenção, a Escritura é muito clara nesse sentido, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 13:20, Provérbios 1:10 também. Provérbios 1:10 ainda fala uma coisa bastante importante, né? Fala assim, filho meu, se pecadores te seduzirem, não tentarem, né, te seduzir ou vierem para te seduzir, não consintas, não permita isso. Adão, meus irmãos, ele decidiu errado. E nós sabemos que, como eu falo sempre, faz parte da minha área, que é a área de psicanálise, decisões decidem destinos. Nós sabemos, uma decisão errada vai te levar a um destino não muito agradável, não é verdade? Veja que Adão, ele deixou a sua vontade ser controlada pelo desejo de agradar Eva. Ou seja, Adão, ele não caiu na mente. Ele não caiu na mente, porque a mente, ela é racional. Ele caiu sim na vontade. Ele permitiu que a vontade levasse ele a isso. A vontade veio, levou ele àquilo e ele praticou aquela ação. É dessa maneira que nós precisamos entender isso. E assim, nós aprendemos, meus irmãos, que não basta você saber o que é certo ou o que é errado. É preciso também querer permanecer firme no certo. Ter a vontade de agir corretamente. Irmãos, todos nós sabemos o que é certo ou errado. Ou você tem dúvida? Todos aqui somos adultos, nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. E às vezes, mesmo sabendo o que é errado, nós continuamos no erro. E isto é questão de decisão. Entenda que quando a sua vontade de fazer o bem enfraquece, sabe? A sua vontade de fazer o bem enfraqueceu, todo o conhecimento que você tem, toda aquela intelectualidade, tudo aquilo que já foi dito, conversado, ensinado para você, não vai te proteger, porque a sua vontade está entrando em ação, você está dando lugar a ela. Basta prestar atenção na quantidade de homens sábios que fracassam na vida espiritual, né? Por quê? Porque a vontade ganhou da sabedoria. Cheio de homens sábios aí que fracassam na vida espiritual. Irmãos, entendam que nós precisamos aprender a dominar as nossas vontades, ou nós seremos dominados por ela. Às vezes você não tem dinheiro para comer e você gasta dinheiro com outras coisas. Isso é ser dominado pela vontade. Estou aqui conjecturando, é claro, mas entendam desta maneira. Sabe? Essas vontades, elas vêm além
por sentimentos e emoções, sabe? Elas vêm também por onde? Pelas janelas da alma, o cheiro de algo bom, aquela bela vista, aquela mulher bonita que você olha e cobiça, o sabor esperado de algo agradável, a maciez e os impulsos vindos pelo toque, o ouvir algo que mexa com as suas emoções, sabe? É dessa maneira, meus irmãos, é dessa maneira nós precisamos estar muito atentos. Veja a jornada do povo de Israel, que nós já mencionamos um pouco para os irmãos ali, nós encontramos ali um padrão muito sério. O povo não era escravo apenas do Egito, não é verdade? Ele era também escravo do quê? Dos seus próprios desejos, das suas vontades. O Salmo 106, versículo 14 e 15 é muito claro. Diz o quê? Diz assim: mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus também no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Difícil entender esse texto, né? Nós precisamos aprender a contextualizar, a fazer uma exegese do texto. Mas vamos lá, vamos passar para os irmãos. Isso é muito interessante, porque Deus atendeu o pedido deles. E o esclarecimento disso está aqui. Deus atendeu o pedido deles, mas isso trouxe, na verdade, para eles fraqueza espiritual, fraqueza para as suas almas, sabe? Meus irmãos, eles tinham a palavra, eles viram tudo o que Deus fez, o que Deus fazia, mas a vontade deles, a lembrança, né? O que vinha na vontade deles ali, a lembrança do alimento do Egito, aquilo falou mais alto aos seus corações. Não adianta, irmãos, mudar de lugar. Inclusive na igreja, podemos falar assim: você está numa igreja, estou descontente, vou para outra. Porque se você é escravo da sua vontade, onde você estiver, a sua vontade vai te dominar. Você tem que aprender a lidar com a sua vontade. Você tem que aprender a equilibrar essa relação. Sabe? Quando você mudar ou sair de um lugar para o outro, vai te dar até uma impressão momentânea de satisfação, né? E isso vai se desfazer aos poucos ali, você vai aos poucos perdendo novamente o domínio do teu ser. Se nós lermos ali Números 11, 5 e 6, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, sobre o que aconteceu lá, e entenda isso. O domínio, você chega no lugar, você chega satisfeito. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, pronto, aí já começa a vir a decepção, porque os seus desejos ganham da sua racionalidade, ganham da sua mente. A sua mente não tem equilíbrio, porque o seu desejo ele vem e te ataca. Sabe? Ele vem e te ataca. Entenda, meus irmãos, que assim como aconteceu com eles lá no deserto, pode estar acontecendo com os cristãos hoje em dia. As pessoas querendo sair da igreja, querendo mudar de igreja, querendo não atender pedidos, não atender o clamor de Deus. Não estou falando do clamor de pastores, não. O clamor de Deus, porque Deus, ele diz para nós o que nós devemos fazer e como devemos fazer. Só que nem isso nós estamos obedecendo. Não estamos obedecendo à voz de Deus. Sabe, meus amados? É dessa maneira. O ser humano hoje, ele entende que... Como assim? Ele entende que ele deve viver com um corpo livre. E deve viver com um corpo livre. Sabe? E ele tem que viver também com uma mente livre. Porém, meus irmãos, a mente dele é cativa pelas suas vontades. Está sob o domínio das vontades carnais, humanas. Nós não podemos permitir essas coisas. E com isso, perceba que os desejos, as vontades, em certos casos, meus irmãos, são piores que correntes de escravidão, aquelas correntes que te prendem. Liberte-se disso, meus irmãos. Entenda que ser livre não é você fazer aquilo que você quer, não é fazer o que você quer, não é fazer o que você tem vontade. Ser livre é você poder não fazer aquilo que você gostaria, mas por livre escolha, é você que decide.
eu gostaria de fazer isso, mas não é certo fazer isso, então eu não vou fazer. Esta é a luta do espírito contra a carne, meus amados. Sabe, você pode escolher, ser livre é isso. A nossa tendência adâmica é te levar para o pecado, mas você pode escolher. Então você luta, refuta isso e você vai viver em espírito e em verdade na presença de Deus. É ter a liberdade, meu irmão, de equacionar a sua mente e optar pelo certo, optar pelo racional, optar pela ética que é apresentada por Deus. Não vejo Deus passando coisas erradas para nós em momento nenhum da Escritura Sagrada. Nós temos, meus irmãos, que ter controle sobre nós mesmos, sobre nossas vontades. E a isso se dá o nome de domínio próprio, não é verdade? E assim nós chegamos a uma pergunta sobre isso. Pastor, os meus desejos vão parar de me instigar? Eu estou num relacionamento com Deus. Esses desejos vão parar de me instigar, vão parar de vir aqui, porque o Espírito Santo liberta, a palavra de Deus liberta, mas eu me sinto ainda... como é que funciona isso? Eu estando entregue a Deus, eu vou parar de ser provocado por essas situações, pelo pecado, pela prostituição, pela bebida, pelo cigarro, etc, etc, etc. Meus irmãos, entenda que não. Porque, como eu já falei para vocês e nós já temos aprendido, nós temos a inclinação para o pecado, nós temos inclinação para o mal. Como relata Paulo também, Deus olhou para o mundo, não é verdade? E disse, não há nenhum justo, não, nem um, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso está em Romanos 3, versículo 10 e 11. A Escritura diz que todos nós somos destituídos da glória de Deus e chama isso de velha natureza. Então o ser humano, de um modo geral, ele vive na velha natureza. É lógico que nós que somos restaurados, né? Mas esta natureza adâmica, ela estará em nós até a vinda de Jesus, até o momento do arrebatamento. Isto independe, meus irmãos, da nossa espiritualidade, independe da nossa relação com Deus. Isso está intrínseco em nós. O que diferencia o salvo do ímpio é justamente isso. É quando a nossa escolha pelo divino é o escolher a Deus, viver em novidade de vida, e assim, você fazendo essa escolha, você permite a transformação no seu ser, permite o habitar do Espírito Santo em nós, como está lá em Romanos 12, 2, que nós já temos estudado bastante também. É quando você permite essa ação e você delibera, pensa, equaciona, tem o raciocínio, você tem o equilíbrio para lidar com isso, né? E assim, meus irmãos, a nossa vontade ela é redimida, porque você tem o controle sobre ela. O Espírito Santo ele te dá poder para isso. Entenda, portanto, que tanto o salvo quanto o ímpio têm vontades parecidas. Tanto nós quanto nós temos vontades parecidas, sim. Mas os salvos a controlam e entendem. E a diferença está em o que você permite que governe a sua existência. É simples assim. É o bem ou é o mal? Se é o Espírito, a nossa vontade deve ser dominada por Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É desta maneira, meus amados. Permita, portanto, irmãos, que a sua vontade seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que a entrega de Jesus ali na cruz do Calvário, a entrega que houve ali, o seu sacrifício, nos leva a uma verdadeira libertação. E assim, nós não vivemos mais nós mesmos, ou seja, nós não vivemos mais essa vida de caídos, nós não vivemos mais essa relação com o pecado, mas Cristo ele vive em nós, como está em Gálatas 2:20,
Portanto, amados, se você foi redimido, você recebeu uma nova inclinação. Você não tem mais a inclinação para o pecado. Ele está aqui te cutucando, mas você tem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em você, e você é transformado, você é tornado, você vai partir para ser e agir de acordo com o que pede o Espírito Santo. Isso você lê em Romanos 8, no versículo 5. E assim, nós tomamos uma nova direção, ou seja, nós somos renovados em Cristo e passamos assim a viver o que é a realidade divina, já desde agora, meus irmãos, e para sempre. Nós já vivemos aqui uma realidade divina. Aquela velha criatura se foi. A velha criatura, ela se foi. Nós somos hoje novas criaturas. E assim, com a redenção, não é o nosso pecado passado, né? Não é o nosso passado que é perdoado. Com a redenção, não é só, né? Não é apenas o nosso pecado que é perdoado, mas é posto em nós, os salvos, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira, digamos, uma nova maneira de desejar. Né? Agora, não se esqueça, como eu acabei de falar para os irmãos, a luta continua. A velha natureza ainda está em nós, como nós já falamos, mortificada, mas ela está ali. Não permita, meus irmãos, que ela seja despertada. Não permita brechas. Alimente-se continuamente das coisas de Deus. Não ouça o que não deve. Olha, parece simples, né? Mas para uma pessoa envolvida é difícil. Não ouça o que não deve, não assista o que não deve, não ande com quem não deve. Por quê? Porque essas coisas que alimentam e fortalecem o erro e o pecado estão aí expostas a nós. Colossenses 3, no versículo 5. Então, tudo isso vem contra nós? Sim. Nós precisamos estar bem atentos. Lembre-se sempre que Cristo salva. Cristo salva, o Espírito transforma, mas é preciso crer de fato. É preciso aceitar Jesus e buscar continuamente, meus amados, a santificação. E desta forma nós estaremos livres do poder do pecado, embora o pecado adâmico ainda esteja presente, como nós acabamos de falar com os irmãos. Amados, nós já sabemos o que é concupiscências, eu já expliquei para os irmãos o que é concupiscências. E que isso, essas concupiscências, elas nos levam ao pecado, nos levam a pecar. É o mesmo que dizer que a carne, através dela mesmo, a carne através dela, que eu digo a concupiscência, ela pode te dominar. E pode sim, a atração, a tentação, ela começa trazendo a vontade da nossa carne para a nossa mente. Olha aonde nós chegamos, ela traz a vontade da nossa carne para a nossa mente, meus irmãos. O inimigo, ele vai sempre apresentar alguma coisa que chama a nossa atenção. Ele busca atingir a nossa vulnerabilidade. Você gosta de prostituição, ele vai te levar nesse caminho. Você gosta de furto, você gosta de falar mal dos outros, você gosta das injustiças, ele vai te levar para esse caminho sempre, te dando prazer quando te relaciona com aquilo. Ele sabe aquilo que te atrai e que pode te levar a tirar de Cristo, a te afastar de Cristo. Portanto, é como diz a palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Ela diz o que? Efésios 6,11, né? Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Olha bem a palavra, astutas ciladas, né? Depois da atração, meus irmãos, vem o quê? Vem o engano, que são essas ciladas. Ele vai te atrair, aí ele vai te enganar. Vocês lembram lá do Éden? É a repetição daquilo tudo. Primeiro ele te atrai, depois ele te engana. E aí com aquilo ele vai te prometer o quê? Satisfação. Agora o que ele omite desde lá e continua fazendo são as consequências.
São as consequências daquilo que você está fazendo, daquilo que você está praticando. Sabe aquele ninguém está vendo, é só uma vez, é a última vez que eu faço. Irmãos, o engano é o veneno que entorpece a consciência. Não se esqueça disso. O engano é o veneno que entorpece a nossa mente. Quando nós somos enganados e levados a entender de uma maneira diferente do que seria realmente o resultado das coisas. Né? E quando nós somos enganados, meus irmãos, nós chegamos aonde? A concepção do erro. Aí nós concedemos esse erro. Por quê? Porque a atração, o engano vai te levar a errar sim. O desejo, ele acaba se tornando o quê? Como nós falamos, uma decisão. E aí você pratica. Lembre-se que o pecado aparece primeiro na mente do ser humano e só depois se torna uma ação. Então ele vem primeiro na sua mente. Sabe? E não esqueça também que o pecado ele traz consigo a consequência morte. E quando nós falamos de consequência morte, não é morrer agora, nesse mesmo momento. A consequência morte é a morte espiritual, é você estar afastado de Deus. Irmãos, lembre-se sempre que o pecado começa onde? No coração. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Cada um tem uma visão, tem uma maneira de entender as coisas diferentes. E assim a concupiscência vai te acariciando, vai te levando para aquele sentido e você vai pecar. Isso só não vai ocorrer, meus amados, se você estiver de fato alicerçado sobre a rocha que é Jesus Cristo, como nós ouvimos sempre falar, não é verdade? Se você não estiver se alimentando da palavra de Deus e se não estiver em plena comunhão e santificação no Espírito Santo, você cai. Sabe? Por quê? Porque é o Espírito Santo que deve e vai disciplinar a nossa vontade. Se nós não vigiarmos, meus irmãos, o desejo ou a vontade se torna uma atração, o que nos leva ao engano. E assim, quando nós não rejeitamos esse engano e o cometemos, ele se torna pecado. Vocês lembram da lição número 7, quando que fala, né, que quanto mais alimentamos estes erros em nossa vida, mais propensos ao pecado nós estamos? Então, nossa mente é de fato um campo de batalha espiritual, meus irmãos. Como diz a nossa aula de hoje, ela é um campo de batalha espiritual. Na aula 7 falou sobre isso, a aula 8 mencionou isso também. E hoje nós estamos aqui. A nossa mente, repetindo, é de fato um campo de batalha espiritual. Portanto, nós devemos sempre pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, amável e de boa fama. Filipenses 4, no versículo 8. Fica muito claro isso. Né? Outro texto também muito importante de nós lermos a respeito disso está em 1 João 2,15. 2,15 e 16. Ele diz o quê? Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Portanto, irmãos, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, no versículo 7. Eu acredito que tenha ficado bem claro. Não permita que a sua vontade te domine. Não permita que a sua vontade te domine. Pense, raciocine. Nós somos seres pensantes, inteligentes. A imago Dei está em nós para isso, para que nós possamos discernir e fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e vocês tenham uma semana abençoada. Até a nossa próxima aula, se assim Deus o permitir.